Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5. São as nossas reflexões diárias, de segunda a sexta-feira, 5 e 5 da tarde, para você meditar, praticar e ver a sua vida transformada. Nossa temática da semana é sobre a Trindade e especialmente o Espírito Santo, Deus entre nós, né? Esse que habita no meio do seu povo e em nós. Ou seja, nós estamos falando sobre aquele que é o Deus que revela a comunhão e a nossa vida entre os irmãos. O tema de hoje é: o Espírito Santo nos capacita para a missão. É isso aí, falar sobre o Espírito Santo é uma alegria, porque fala dessa intimidade com Deus, fala do empoderamento que Ele coloca na nossa vida, da revelação que Ele traz para nos fazer entender o caminho a seguir, se é para a direita, se é para a esquerda. É o Espírito Santo que consola, é o Espírito Santo que nos anima, é o Espírito Santo que nos faz prosseguir. Então, hoje, nós queremos falar desse Espírito, né? Deus na minha vida e na sua vida, que capacita-nos para cumprir a missão que Ele tem para nós. É bom lembrar, a nossa vida só vai ser plena, ou seja, a gente vai alcançar alegria de viver, contentamento, não é nas coisas que somos capazes de ajuntar na nossa vida, né? Mas quando nós cumprimos o nosso propósito. O propósito é de sermos discípulos, filho do Deus Altíssimo. E como filhos do Deus Altíssimo, Ele deu a nós uma missão. E qual é a missão? Resgatarmos os irmãos que ainda não sabem que podem sentar à mesa com Deus e ter uma vida de plenitude, como eu e você estamos vivenciando. E como é que a gente vai conseguir cumprir esse propósito? Quando nós somos impelidos, impulsionados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. Eu quero lembrar, né, em Atos, no capítulo 1, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, quando é esse tempo que vais restaurar Israel? E ele respondeu: não compete a vocês saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ou seja, Jesus estava orientando os discípulos. Lembra quando ele termina, né, o seu ministério terrestre, né, quando ele viveu aqui conosco, ele dá uma ordem aos seus discípulos, que é aquilo que a gente conhece como a grande comissão, um comissionamento, uma ordem, uma direção. Ele diz: façam discípulos de todas as nações. Ele fala, durante a sua vida, da sua jornada, vocês vão fazendo discípulos. Aonde? Em todos os lugares. De que forma? Ensinando o que eu ensinei a vocês. Como é que a gente concretiza isso? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos nós que somos discípulos de Jesus temos uma missão. E agora ele está dizendo, para que a gente cumpra essa missão, ele também nos deu poder. E isso é muito importante. A missão que Deus tem para nós não é possível realizar com a nossa capacidade humana, com a nossa eloquência, com os nossos recursos, né, com as nossas habilidades. Nós precisamos do Espírito Santo. Ou seja, só podemos fazer o que Deus quer que façamos se Deus estiver conosco nessa realização. Muitas vezes a gente se cansa, a gente se fadiga, porque estamos tentando fazer a obra que só o Espírito pode fazer. O Espírito é quem convence, o Espírito é quem ensina, o Espírito é quem dirige, o Espírito é quem abre portas e fecha portas. Na minha vida e na sua vida, plenitude só será alcançada se nós estivermos revestidos do poder de Deus. E esse poder de Deus é quando é derramado sobre nós. Lembre-se lá, Lucas, Jesus falando, né, no verso 24, no capítulo 24, verso 48, ele diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder que vem do alto. Ou seja, não tente fazer nada sem que antes essa experiência pessoal, íntima com o Espírito Santo. É claro que
todas as vezes que nós entendemos que somos filhos, é porque o Espírito de Deus já habita em nós. Porque é o Espírito que nos convence, é o Espírito que comunica a virtude, é o Espírito que fala ao meu espírito, ao seu espírito, que somos filhos de Deus. Então, uma vez testificando isso, não é o que as pessoas dizem de mim, o que eu mesmo penso a meu respeito, mas é um testemunho místico no meu coração, na minha mente, no meu corpo, que me faz entender que eu sou filho do Deus Altíssimo. E aí ele está dizendo, isso vai te fazer o quê? Habilitado, capacitado, empoderado para cumprir a missão. Qual é a missão? Encontrarmos pelo nosso caminho aquilo que Deus já fez. Filhos e filhos espalhados pelo mundo, que não sabem, como nós, antes de conhecermos a Jesus, não tínhamos ideia do privilégio de sentarmos à mesa e desfrutarmos da sua presença. Quanto sofrimento, quanta loucura humana, quanto medo, quanta gente surtada, simplesmente porque não tem uma relação de intimidade com Deus vivo nas suas vidas. Que você pare agora e busque de Deus. Fala, Deus, me reveste de poder, porque eu quero sim fazer a missão que o Senhor tem para mim. No seu trabalho, no meio da sua família, da sua parentela, no meio do seu povo, que você possa conhecer esse Deus maravilhoso que é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe e seguimos juntos nessa reflexão. Até amanhã.